Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma sessão técnica do 12º Encontro Anual de Tecnologia da Informação. Nessa sessão, vocês irão acompanhar a apresentação do trabalho Análise de Desmatamento da Amazônia Legal, através do aplicativo ArcGIS, de autoria de João Pedro Berton Wisman, da Universidade Federal de Santa Maria, de Frederico Westphalen. Eu passo a palavra para o João Pedro, que tem 15 minutos para fazer a apresentação, e na sequência faríamos as considerações finais. Fique à vontade. Bom, então, gostaria de cumprimentar a todos, agradecer pela oportunidade da apresentação. Como o professor me apresentou, eu sou o João. Eu atualmente estou no 9º semestre de Engenharia Ambiental e Sanitária na Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Frederico Westphalen. Essa pesquisa ela foi desenvolvida no 8º semestre, numa das disciplinas da graduação, que é o Sistema de Informação Geográfica, e eu vou falar brevemente um pouquinho sobre o que consiste essa pesquisa. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar é correlacionar o sistema de informação geográfica com a área ambiental, porque é importante essa atualização dos profissionais do meio ambiente interagir com esses aplicativos de informação. E, primeiramente, além da análise de desmatamento, demais outros trabalhos podem ser elaborados, mapas de uso e ocupação do solo, para posteriores planejamentos urbanos, seja para elaboração de um plano diretor, estudos de drenagem, né, para onde precipita mais, para onde essa água vai escoar, para auxiliar na drenagem urbana do município, dentre outras possibilidades. E, é claro, é uma ferramenta importantíssima para o auxílio do desmatamento. Como a gente sabe, a Amazônia Legal, que é a Amazônia que está localizada propriamente no território brasileiro, ela é deficitária de certa infraestrutura. É interessante a gente investir em tecnologias e em metodologias para realizar esse monitoramento, a fim de evitar de ter que se locomover até determinada região. Isso, claro, ele reduz custos, né, seja de pessoal ou de combustível, enfim. E a gente ainda tem que defender alguns pontos a respeito da preservação, o porquê de preservar. É bom definir, porque a gente ainda se depara com alguns negacionistas e, enfim, a oportunidade de encontrar respostas para pesquisas que até hoje já estão em andamento, de acordo com essa vasta biodiversidade, e por ser uma das últimas florestas tropicais na cobertura do planeta. E então nos deixa com uma obrigação da preservação. E o objetivo da pesquisa, então, é evidenciar, gerar mapas com as áreas desmatadas, comprovar que o mapeamento existe e avaliar a eficiência da classificação não supervisionada. Dos autores que eu me baseei para realizar essa pesquisa e os pontos que os autores colocam primeiro, por que trabalhar com o sistema de informação geográfica e a classificação não supervisionada? Pois é uma ferramenta útil para trabalhar com uma extensa base de dados. Isso eu vou falar um pouquinho na metodologia. A classificação isocluster, a classificação não supervisionada, o que significa? Cluster, ela quer dizer agrupamento. Então, após você rodar a classificação, ele vai agrupar de uma imagem de satélite aqueles pixels com características espectrais semelhantes, agrupando em classes pré-determinadas pelo operador do software. E Lopes utilizou a classificação não supervisionada em seu trabalho, e ele alega que podem existir problemas de classificação por causa de confusão de classes, de acordo com as nuvens, mas ele salienta e aponta o classificador muito útil para quem não tem o conhecimento prévio da área, o que acontece no meu caso. E Almeida e Silva, então, ele pontua que é uma ferramenta importantíssima para a utilização em florestas tropicais, que é o caso da floresta amazônica. Então, qual é a nossa metodologia? Primeiramente,
as escolhas das cenas de que a gente vai trabalhar. Essas três estão incluídas, estão inseridas no estado do Pará. E aí, o primeiro ponto é a gente realizar o download das informações, o download dessas imagens. A gente realiza o download no site do Copérnicos, e as imagens utilizadas no trabalho elas são do satélite Sentinel-2. Após isso, após a gente realizar o download das informações, a gente vai inserir as informações do nosso aplicativo. O aplicativo de sistemas de informação utilizado nessa pesquisa é o ArcGIS. O ArcGIS é um software e dentro deles tem todas as ferramentas para trabalhar com essas imagens já referenciadas. Então, a gente insere as informações do satélite de interesse, são as bandas 2, 3 e 4, e a partir disso a gente vai gerar uma imagem composta dessas bandas. A gente executa uma ferramenta do ArcGIS de composição, e por fim, para finalizar essa primeira parte, a gente faz uma inversão das bandas. Vem blue, green e red, 1, 2 e 3, a gente deixa em red, green e blue. Isso tem relação com o tamanho do comprimento de ondas da cor vermelha, que é o maior, e as informações que a gente quer deixar em destaque, então a gente faz essa inversão de bandas. Após isso, então, vem a execução da classificação não supervisionada. Para esse trabalho, se optou pela classificação em 5 classes. Dessas 5 classes, 2 classes ficaram com as informações de desmatamento e 3 classes ficaram com a vegetação. Após isso, a gente modifica a simbologia, deixa em cores em destaque as áreas desmatadas e remove a coloração da área da vegetação, que não nos interessa agora para o trabalho. Após isso, a gente utiliza ainda mais uma ferramenta do ArcGIS, que é a conversão. A gente converte esse raster, que é uma malha em polígonos, ou seja, cada área desmatada ele fica um polígono com determinada área, com determinado valor. E a partir daí a gente vai, então, editar o banco de dados, que é como eu tinha comentado anteriormente, que ele é muito extenso, então ele chega na casa de alguns bilhões de polígonos ali, e a gente realiza, então, a exclusão dos polígonos que não nos interessam, que é as de área de vegetação, e os erros de classificação. Existem erros de classificação que eles acontecem até determinada área quadrada, no trabalho foi até 500 metros quadrados, eles foram excluídos de todos os grid codes, e também áreas de estresse hídrico, ou seja, aquela região mais deficiente de precipitações, às vezes que está com o tronco mais seco, com a vegetação mais seca, o programa confunde o pixel com uma área desmatada, então a gente faz a exclusão manualmente. E por fim é realizado o cálculo de eficiência para avaliar qual é a eficiência da nossa classificação. Vamos aos resultados, então. Aqui, os resultados quando a gente utiliza o ArcGIS normalmente são mapas. E por que a gente quer a geração de mapas? A gente quer mapas para facilitar a visualização de toda a população, permitir também aos leigos entender a informação que queremos transmitir. Aqui, como a gente pode visualizar na cena 22 MBA e na cena 22 MBB, existe um certo padrão de desmatamento, né? O desmatamento na Amazônia, as principais causas campo para pecuária, pastagem, mineração e urbanização. Aqui a gente pode ver um certo padrão de desmatamento nas duas cenas. A cena 22 MBB bem comprometida, né? Precisa de uma certa atenção para essa região. E aparentemente é tudo para abertura de pastagem para o gado. E na nossa cena 22 MBB, a gente consegue visualizar uma certa presença de nuvens, né? Que vem para mostrar que ela, depois, no cálculo da eficiência, vai ficar claro que existe uma confusão do programa na parte das nuvens. Mas também, ao trabalhar com áreas tão extensas, torna-se aceito, se justifica a baixa eficiência. E é isso, como a gente pode ver, foram 2 classes de desmatamento em todas as imagens, percebe-se um padrão de desmatamento. Agora, o próximo passo seria trabalhar com as áreas em torno dessas cenas para visualizar o que está acontecendo, qual
o que está sendo utilizado, aquela área, e é importante salientar esse tópico. A escolha da imagem é fator determinante para ter qualidade da nossa análise, porque quando você vai realizar o download das informações, você consegue ver o percentual de nuvens. Quanto mais baixo, melhor. Mais perfeito não digo, mas melhor a eficiência, mais alta a eficiência do nosso trabalho. E agora, o cálculo da eficiência aqui vai demonstrar como a nossa cena 22MBC1 teve a porcentagem de eficiência mais baixa. Como funciona o cálculo da eficiência? A gente distribui aleatoriamente, a gente amostra uma área, porque fazer de toda mais de 1 milhão cada cena torna-se um pouco complicado, então faz a amostragem de uma área de 100 mil hectares. A partir desses 100 mil hectares, a gente identifica as amostras, quanto tem desmatado nesses 100 mil, e identifica as amostras manualmente que não foram identificadas pelo programa. A partir disso, a gente vê quantas áreas identificadas correspondem do total na amostra e faz o cálculo, uma regra de 3 simples, e calcula o coeficiente da imagem. Como a gente pode ver aqui, a 22MBC, ela apresentou a eficiência mais baixa, pois eu escolhi justamente uma área em que pegava pegavam as nuvens para comprovar o que os outros autores descreveram também. E para concluir, como eu falei ao longo da apresentação, da demonstração, a classificação ela apresenta uma eficiência satisfatória, pois trabalhar com áreas tão extensas, né, cerca de 90% é uma ferramenta satisfatória. Ela é uma ferramenta útil para trabalhar com essas áreas extensas e sem conhecimento prévio, ainda mais deficientes de infraestrutura, né? E como fica demonstrado, e é o assunto dos noticiários recorrentemente, a floresta amazônica ela necessita de intervenções, ela precisa de verba e ela precisa cessar as queimadas, o avanço do desmatamento. E desenvolver uma rotina de monitoramento constante, com imagens mensais, de repente, ela vai agregar para o fiscalizador, para o órgão gestor, agrupar as informações e ter mais informações de como está o avanço, quantos por cento avançou de determinado mês para o outro, e enfim. Aqui são algumas referências do meu trabalho e fico aberto às dúvidas pelo meu e-mail, conforme a combinação do evento, e agradeço pela oportunidade. Obrigado pela apresentação, João Pedro. Agradecemos. Gostaria de fazer só alguns questionamentos assim, em relação ao uso dessa tecnologia. Seria possível utilizar essa tecnologia, essa análise para avaliar o desmatamento da região aqui, por exemplo, regional, municipal? Sim. A classificação não supervisionada ela é utilizada em outros trabalhos também. Ela é utilizada, por exemplo, para fazer o mapa de uso e ocupação do solo, que o próprio aplicativo ele nos identifica. Então, sim, eu acredito que sim. Com certeza é um ótimo assunto para pesquisa, e tudo depende dos pixels, das características espectrais da imagem, mas com certeza seria um bom estudo. Em termos de dificuldades, assim, de recursos computacionais, recursos tecnológicos, assim, quais foram as principais dificuldades desse teu trabalho? Sim, o ArcGIS é um programa que ele demanda de um bom processador. Então, quando você trabalha com um banco de dados na casa de milhões ali, o meu notebook, no caso, ele sofre um pouco, com certeza. Então, ele é um programa pesado, e para mim, como ele 5, 6 milhões na parte dos polígonos ali, então se tiver e a disponibilidade também de imagens, assim, que é o download de informações, que é a parte dessa parte das nuvens, às vezes não é tão disponível. O próprio site, ele é um servidor europeu, se eu não me engano, ele fica meio estável, às vezes você não consegue fazer o download de informações, então foram algumas das dificuldades para a elaboração do trabalho. Essas imagens, elas estão acessíveis
para o público em geral, assim, eu posso ir lá e fazer o download, ou isso depende de pagamento, Não, convênio? o Sentinel-2, as imagens são gratuitas, mas elas não vêm dessa maneira. Essas maneiras elas já estão processadas, que nem nos mapas ali, já foram trabalhados, foram feita a composição das bandas, enfim. Mas as informações, que são diversas bandas, 15, mais de 15, se eu não me engano, elas estão disponíveis gratuitamente, sim. Bom, era isso então, em nome da organização do evento. Agradecemos a apresentação do João Pedro, agradecemos aos espectadores que estão assistindo. Aqueles que tiverem dúvidas ou sugestões em relação a este trabalho, podem encaminhá-las diretamente aos autores através do e-mail ou no fórum de discussão disponível na plataforma do evento. Um abraço e até a próxima.